método dos envelopes é dos anos 50, mas o princípio usado por trás dele ainda é um dos mais eficientes para controlar dinheiro. Hoje eu vou te mostrar como ele funciona, por que é um impeditivo usar ele nos tempos atuais e quais são algumas alternativas que a gente consegue adaptar esse método para os dias de hoje. Oi gente, aqui é a Rafaela, sejam bem-vindos ao canal. Já por favor, considere se inscrever aqui se você gosta de temas como esse. E o método dos envelopes, ele foi um método que eu conheci lá em 2017, quando eu iniciei a minha jornada de estudar mais sobre organização financeira. E até hoje eu trago esse método no meu orçamento. Eu fiz algumas adaptações que eu vou falar para vocês, mas inicialmente eu vou falar o que é esse método. A ideia dele é bastante simples. Você tem alguns envelopes, eu vou trazer aqui como exemplo uma carteira, porque eu não tenho envelopes aqui na minha casa, mas digamos que você tenha vários envelopes e você vai preencher esses envelopes com diferentes categorias. Então, por exemplo, alimentação, lazer, saúde, educação, investimentos. E a partir do momento que você recebe o seu salário, você vai distribuir naqueles diferentes envelopes. Essa ideia surgiu de um educador financeiro dos Estados Unidos chamado Dave Ramsey, mas a lógica por trás disso é bem mais antiga do que essa oficialização, porque a ideia é que você controle antes mesmo de você gastar o dinheiro. Aí aqui a gente vai para a ideia do porquê esse método funciona. Porque digamos que você vai tornar de uma forma concreta aquela divisão dos valores. Então digamos que aqui nessa minha carteira para lazer eu tenho exatamente R$5, já é complicado, né? Digamos que eu tenho exatamente R$55. Esse vai ser o dinheiro que eu vou gastar de lazer durante esse meu mês. Aí digamos que eu vá para uma sorveteria e gaste R$20. Aí eu vou ficar aqui com 35. Da próxima vez que eu sair, que eu ver uma coisa de R$50, eu vou perceber, eu só tenho 35. Eu teria que precisar de R$15 de uma outra área para poder complementar e comprar essa coisa. Então, muito provavelmente, isso vai funcionar como uma espécie de barreira no seu orçamento, porque você vai ter uma visualização e você vai conseguir controlar esses seus gastos. Então, a mesma coisa com o mercado. Você vai conseguir controlar o seu dinheiro a partir das saídas. E você vai poder saber se você pode gastar mais, porque você tem dinheiro naquele seu envelope, naquela sua carteira, ou se você tem que segurar mais para não comprar aquilo porque você não tem essa condição. Como eu falei no início do vídeo, eu tive contato com esse método lá em 2017, quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, no meu primeiro trabalho, quando eu tinha 17 anos. E basicamente, naquele meu primeiro trabalho, eu tinha uma coisa muito positiva ao meu favor, que era eu trabalhava como caixa. Então eu tinha acesso a muito dinheiro trocado. Então esse método dos envelopes, ele acabou sendo mais fácil para mim, porque eu podia pegar uma parte do meu salário que estava em nota de 100 ou de 50 e trocar com o dinheiro do caixa. Então eu podia ficar com algumas notas de 20, algumas notas de 10. No tempo eu não usava exatamente envelopes, eu usava grampeadores. Então eu lembro que eu tinha uma planilha com os gastos que eu ia ter no mês. Eu lembro de exatamente 2 gastos, que era dentista, que eu fazia manutenção de aparelho, e a van que eu ia para a faculdade. Então digamos que a minha dentista era R$70. Aí eu pegava uma nota de 50, uma nota de 20, grampeava e colava um papelzinho com o nome dentista. A van era 170, então eu também grampeava van. Isso fazia com que a minha sensação sobre aquele dinheiro era como se aquele dinheiro não existisse mais. Ele já tinha um dono, ele já tinha interesse. Então nunca eu poderia desfazer aquela junção daqueles pacotes de dinheiro para uma coisa que, por exemplo, poderia esperar mais um pouco. Por exemplo, eu quero ir no shopping, eu vou pegar esses R$70 aqui da dentista para ir no shopping. Não, eu não tinha de jeito nenhum essa linha de raciocínio. Porém, depois que eu saí desse trabalho, 3 anos depois, eu perdi essa facilidade de ter o dinheiro físico. E também a partir do momento que eu saí desse trabalho, eu comecei a ter um negócio que eu comecei a ter agonia de dinheiro físico. Então esse dinheiro que eu mostrei aqui pra vocês, provavelmente eu vou ter muita dificuldade de gastar ele, porque quando eu saio de casa eu não lembro de pegar dinheiro físico, e a maioria dos meus pagamentos vão ser ou Pix ou cartão de crédito.
Então eu parei de usar esse método 100% da forma com que ele é idealizado, né, com dinheiros físicos. E aí a gente vai para uma fase que é quais são os desafios principais desse tipo de método. Primeiro, que o dinheiro físico ficou muito mais raro entre as pessoas. Claro que tem pessoas que trabalham usando dinheiro físico, tem pessoas que têm acesso a esse dinheiro físico, mas eu observo que com a nossa facilidade do Pix ou de cartões de crédito ou débito, dificilmente as pessoas vão ter essa variedade de dinheiro para conseguir separar nesses envelopes. E não só isso, acaba sendo muito mais difícil com a digitalização geral do sistema financeiro. Digamos que você vai receber seu dinheiro na conta, então se você tivesse que sacar o dinheiro, separar, depois você vai precisar pagar uma conta digitalmente, aí você vai ter que depositar no banco. Enfim, é um processo muito cansativo de fato. E eu acho que é por isso também que surge muita dificuldade das pessoas de conseguir direcionar esses gastos. Porque você vê, por exemplo, o seu salário de R$2.000 na sua conta. Você pensa, eu posso comprar isso aqui de R$50 porque eu tenho aqui um saldo de 2.000. Mas você não considera as saídas que vão ter ao longo do mês, como por exemplo, contas recorrentes, algumas assinaturas, alguns gastos que são totalmente fixos, como conta de água, energia, se você tiver carro, parcela de carro, seguro, etc. Então, o método envelope ele ainda não resolveu esses problemas, mas existe uma forma de você conseguir controlar os seus gastos antes mesmo de eles acontecerem, que é o que a gente vai falar sobre isso agora. Os bancos digitais, eles criaram um método bem parecido com essa parte dos métodos envelopes, que são as famosas caixinhas. Não sei qual é o banco que você utiliza, se é Banco Inter, Nubank, mas em vários bancos digitais deles existem essas opções de você criar caixinhas e nomear essas caixinhas. Porém, tem alguns problemas que eu observo em relação a isso. A caixinha, quando a gente pensa em educação financeira, ela vai ser uma boa aliada, porque você vai conseguir separar daquele saldo que você tem na conta algum dinheiro que realmente já está direcionado para alguma conta, que você previamente já sabe que vai ter que pagar, as famosas contas fixas. Porém, eles têm alguns problemas quando a gente pensa em rentabilidade. É claro que quando a gente espera algo que vai ser usado para a gente gastar rapidamente, ou seja, o que a gente precisa ter liquidez sobre aquele valor, a gente realmente não vai precisar esperar ter uma rentabilidade alta. Mas existe um problema quando a gente coloca o dinheiro nessas caixinhas e retira com menos de um mês, é que existe um valor que é o chamado de IOF, que é um valor regressivo, que você vai pagar esse imposto só sobre a rentabilidade, ou seja, não vai mexer no valor que você tinha antes, mas vai ser um valor que vai pegar praticamente todo o valor da rentabilidade, a menos que você deixe por mais de 30 dias naquela conta. Então aqui a gente tem uma faca de dois gumes, que tem a facilidade de você conseguir guardar o dinheiro separado de todo o seu saldo, mas ao mesmo tempo, se você guardar nessas caixinhas esperando alguma rentabilidade, provavelmente você não vai ter com menos de um mês, porque esse IOF vai pegar todo esse seu valor. Porém, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que, digamos que você separou R$200 para você ter de lazer, mas você gastou só 150. Os 50 vai acabar podendo render ao longo do tempo. Então, se esse valor ficou na sua conta, você vai poder ter uma rentabilidade depois desses 30 dias, que vai ser uma rentabilidade melhor do que antes dos 30 dias, porque não vai ter mais essa questão do IOF. Nesse caso, ele vai zerar. Mesmo assim, eu acredito que a caixinha tem, na prática, um benefício muito psicológico de você não ver que o seu dinheiro tá lá e a partir disso você não vai fazer nenhuma conta, porque em tese você não tem mais aquele dinheiro. Um segundo método que algumas pessoas utilizam, mas também tem prós e contras, é a tal da conta cemitério. Também não sei se você já ouviu falar esse nome específico, mas é uma outra conta fora da sua conta principal, que você coloca o dinheiro lá que você recebeu e você só tira o que você vai usar. Então, digamos que você transferiu os 2.000 para lá e você precisou de R$1.000 para pagar de alimentação. Aí você retira os R$1.000, volta para a conta,
paga e o resto do valor fica na outra conta. Por que essa conta cemitério é boa? Porque mais uma vez você não vai ter a parte psicológica de ver o seu dinheiro lá, você não vai ter acesso àqueles números grandes na sua conta, eu espero. Mas ao mesmo tempo é negativo porque esse valor que está na sua conta não vai ter nenhuma rentabilidade. Então você pode deixar lá 2 anos, você não vai ter nenhuma rentabilidade. Então ao invés de você nem aumentar seu dinheiro para a inflação, você vai estar perdendo poder de compra nessa segunda opção. Uma alternativa que também você pode usar é o Tesouro Selic, que também vai funcionar como uma espécie de caixinha. Tem alguns prós e contras no Tesouro Selic. Você vai ter que ter valores específicos para você comprar, enquanto que na caixinha o valor de entrada é bem menor. Você também vai ter IOF, que vai diminuir não, é zerar depois dos 30 dias. Você vai ter uma rentabilidade um pouquinho maior do que as caixinhas, mas em compensação que muitas caixinhas liberam dinheiro automaticamente, o Tesouro Selic precisa de mais um. Você solicita em um dia e só vai cair na sua conta no outro dia. Então, para essa questão de você precisar de um dinheiro muito rápido para reserva de emergência, por exemplo, não vai ser tão eficaz porque você pode perder o timing. Você está precisando de dinheiro agora, mas só vai poder receber ele amanhã. Agora eu vou falar brevemente como eu uso esse método até hoje no meu dia a dia. Basicamente, eu tenho uma planilha que eu coloco todos os meus gastos, que eu uso essa planilha desde 2017, por exemplo. Mas a partir dessa planilha eu tenho todos os gastos e tenho uma média de gastos mensais. Então eu tenho todas as minhas contas que eu vou ter durante o mês e uma estimativa de quanto de gasto variável eu também vou ter ao longo do mês. Tem alguns desses gastos que eu preciso ao longo do mês o dinheiro. Então, tipo, eu preciso pagar a internet 5 dias depois de eu receber meu salário. Eu preciso pagar a conta de água 10 dias depois de eu receber meu salário. Todos esses valores eu preciso ter disponível na minha conta. Só que alguns outros valores, por exemplo, mercado, eu passo à vista no meu cartão. Por que eu faço isso? Porque eu prefiro ter todos os meus valores concentrados em um lugar só, que é no cartão de crédito, e eu posso ter mais tempo para pagar aquilo. Então, literalmente, todos os meses, digamos que o meu custo de vida seja R$3.000. Eu pego esses R$3.000, coloco em uma caixinha e vou gastando no cartão de crédito. E digamos que no cartão de crédito eu tive R$3.000 de... Na verdade, vai ser menos o cartão de crédito, porque eu tenho meus valores que eu vou precisar na minha conta. Digamos que eu preciso de R$500 para pagar boletos. E minha conta tem 2.500. Quando chega no final do mês, depois dos 30 dias, eu retiro da caixinha esse valor e pago a fatura do meu cartão de crédito. É claro que hoje eu tenho uma noção muito mais organizada sobre planejamento financeiro, então eu não vou ter vários gastos absurdos que vão extrapolar o dinheiro da minha fatura. E para mim é uma forma que eu consigo ter maior controle sobre o meu valor, ou seja, se eu tô gastando mais ou menos, porque eu sei que o valor da fatura tem que ser o valor que eu coloquei na caixinha. Então, pra mim, hoje em dia funciona dessa forma. Mas se você ainda tá iniciando nessa questão de organização financeira, realmente é melhor você usar ou uma caixinha ou essa ideia de conta cemitério. Particularmente eu usaria a ideia da caixinha, porque mesmo que você não tivesse uma rentabilidade ok, pelo menos se você deixasse dinheiro a mais naquela caixinha, você ia estar tendo um certo rendimento, coisa que na conta cemitério você não teria. Então o primeiro ponto de partida que você pode ter é listar todos os seus gastos, ou seja, aquelas coisas que sempre vêm todos os meses, e saber quanto é normalmente o seu custo de vida, definir um valor para cada um desses gastos, ou seja, um teto, e criar uma caixinha para cada um desses gastos. No dia que você receber, você pode distribuir o valor nessas caixinhas e passar um mês usando esse método. Isso com certeza vai te dar uma ótima noção de onde é que você está gastando mais ou onde é que você está gastando menos. E claro que isso vai fazer com que você tenha um pontapé inicial fantástico para organizar seus orçamentos. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!